Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio 125 do seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, ou onde você quiser, dessa pranchetinha onde você marcou uma caveira que a temporada dos Steelers basicamente acabou. Eu sou o Danilo Batista, seu host nessa semana, tentando trazer alguma coisa positiva, porque é um dever cívico nosso manter você com alguma chama de esperança, mas para fazer esse programa comigo eu tenho a presença de Ricardo Azende. Muito boa noite, Ricardo. Satisfação em estar com todos os amigos aqui para mais um programa, apesar dos cenários não serem dos melhores. Vamos lá, vamos fazer o que a gente gosta, que é falar sobre os Steelers, independente do momento. Exatamente, o nosso objetivo aqui é fazer uma análise pós-jogo de Pittsburgh Steelers 20, San Francisco 49ers 24, o jogo é em São Francisco, na Costa Oeste. Mais uma vez o Steelers viajou até a Costa Oeste, mais uma vez saímos de lá com uma derrota bem fora de script. Se você esperava pelo início da temporada o que é que o time ia ter de positivo, é um completo desastre. O que o time vinha já apresentando de negativo foi excepcional, então vamos comentar bastante, ou só um pouquinho sobre esse jogo, porque temporada 03 o ânimo vai baixando. Então, Ricardo, como a gente tradicionalmente faz, vou pedir para que você traga um destaque positivo desse jogo. Vamos começar com positividade nesse programa. Você sempre puxando esse bom momento para começar o programa, bem good vibes, tipo o Germano na versão da Dalai Lama, que tá super zen com tudo que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu acredito que não poderia ser diferente do que citar a estreia do Minkah Fitzpatrick, que em um quarto já fez mais do que a secundária do Steelers fez nos últimos 3 anos. Basicamente desde quando o Ari Burns e o Sean Davis chegaram em 2016. Então, é exatamente isso. Você viu o Minkah Fitzpatrick em campo, que ele vale 1000 escolhas de primeira rodada, e eu mandaria 1000 escolhas de primeira rodada ainda pelo Minkah Fitzpatrick, só pelo que ele fez no primeiro quarto. É um jogador claramente diferenciado, é um jogador que sobe muito, mas muito o nível da secundária do Steelers, e não tem jogador no draft que a gente conseguiria trazer com o impacto que o Fitzpatrick já teve em um jogo na secundária do Pittsburgh Steelers, pelo menos em termos de turnover, o que ele forçou. Então, teve a interceptação, que o Joe Hayden fez uma grandíssima jogada, defletindo o passe, mas se fosse o Sean Davis ali, ou qualquer outro jogador da secundária do Steelers, já estaria partindo para o hit em cima do jogador. Não estaria esperando a bola, se a bola ia sobrar ou não. E foi isso que a gente já questionava bastante na temporada passada. Quem não lembra aquele fatídico jogo contra o Los Angeles Chargers, no touchdown do Keenan Allen, que o Joe Hayden basicamente interceptou a bola e o Sean Davis foi pro contato, matou o Joe Hayden e a bola caiu na mão do Keenan Allen. Horrível, terrível. É claramente um jogador que não sabe o que... tem a mínima noção de posição da bola, basicamente, e não sabe onde a bola tá. E isso a gente tá cheio na secundária do Steelers. O Terrell Edmonds saindo pelo mesmo caminho, enfim. Quantos turnovers a gente não reclamou na temporada passada que foram perdidos basicamente porque os jogadores buscavam um contato e não esperavam saber o resultado da jogada, quando já tinha basicamente um jogador do Steelers em cima desse atleta. Por mais que ele fosse fazer a recepção, já estaria alguém fazer o tackle de imediato, seria o pior cenário que iria acontecer, e era o mesmo resultado se alguém chegasse, desse o hit no jogador e pronto. Então, a gente viu o Minkah Fitzpatrick esperando a bola, pegou a bola e fez a interceptação. Perfeito, divino, maravilhoso.
E depois ainda teve o fumble forçado e o tackle certeiro que o Terrell Edmonds e o Sean Davis sonham em fazer e nunca vão conseguir fazer. E o Minkah Fitzpatrick, em uma jogada, chegou, foi direto na bola, forçou o fumble muito bem e a bola veio para o Steelers. Então, Minkah Fitzpatrick, o primeiro destaque positivo do jogo. E eu gostaria de fazer uma menção também especial, Danilo, em termos de positividade. O Devin Bush, incrível como ele mostra ter uma boa noção para poder recuperar fumbles. Isso pode parecer um pouco bobo, mas a gente também comentava sobre isso na temporada passada. O amigo ouvinte que ouve o nosso programa desde 2018, pelo menos, viu como a gente criticava como o Steelers não sabia pular em cima da bola para recuperar um fumble. Tinha fumble forçado, mas a bola sempre ficava com o adversário, porque o Steelers não sabe recuperar fumble. E o Devin Bush já recuperou 3 essa temporada. Isso não é por acaso, não é sorte. Entendeu? A gente pode até, sei lá, coincidência se for um lance, mas são 3 já que o Devin Bush pula certeiro em cima da bola e recupera. Foi 1 no jogo contra o Seahawks e 2 contra o 49ers. Então, esse é jogador que tem instinto, é jogador que tem noção de onde a bola tá. E isso falta muito, ou faltou muito nos últimos anos nessa defesa. Então, não poderia deixar de citar esse lado positivo do Devin Bush. Teoricamente não dá pra reclamar da nossa defesa, a defesa que jogou em alto nível, deu todas as condições para o time ganhar o jogo, isso é um fato. Se o placar ficou apertado assim, terminou 24-20, se o placar ficou apertado durante toda a partida, a culpa tá completamente na nossa defesa, tá? Daí TJ Watt com sua interceptação, Minkah Fitzpatrick excelente no jogo, tirando o lance que ele tomou um chega pra lá do fullback, o Kyle Juszczyk, uma excelente partida, tanto para ele quanto para TJ Watt. Stephon Tuitt apareceu muito bem no jogo, tá? Pressão consistente, pelo menos um sack, mais um QB hit para Stephon Tuitt, baita desempenho. Terrell Edmonds foi bem acionado em termos de tackle também. Talvez isso diga mais sobre recepções cedidas do que necessariamente e o uso dele perto da linha de scrimmage, mais do que uma grande partida Terrell Edmonds, mas ele foi bem acionado e aparece bastante no stat sheet. Inclusive, curiosamente, tem uma jogada de Matt Feiler, é fumble recuperado, é por isso que ele tá aqui na defesa. Então, em tese, a nossa defesa teve um baita desempenho nesse jogo. É o melhor não é o melhor dos ataques também que ele enfrentou. Jimmy Garoppolo vem bem contestado, apesar do 49ers estar numa campanha 3-0. Os recebedores do San Francisco 49ers não são nada demais. Deebo Samuel, Marquise Goodwin, Richie James, Dante Pettis, Kendrick Bourne. Depois de George Kittle, não tem grande coisa no jogo aéreo do 49ers. Tem muita variedade de jogo corrido, mas fala muito mais sobre variedade do que um grande craque. Então a defesa se postou bem contra um ataque que também não é lá grande coisa. A defesa fez o que deu. A partir do momento em que o seu ataque ganha 5 presentes e não produz basicamente nada, a vida da defesa fica muito complicada, a defesa fica cansada, como a gente viu de novo. A gente tá vendo um replay da semana anterior, tirando os turnovers, obviamente, mas é um replay. A defesa no final do jogo tá cansada. Ela não consegue, e a gente até consegue constatar esse cansaço pelo fato de que o Kit Butler simplificou a defesa em termos de substituição. A gente viu, por exemplo, Devin Bush, a gente viu Mac Barrow, 100% dos snaps em campo, a gente viu TJ Watt e Bud Dupree, que não é comum, mais de 90% dos snaps em campo. Então ele tentou tirar aquele negócio de substituir jogadores toda hora, como rotineiramente faz. Isso gerava até faltas na equipe, problema de comunicação, porque o jogador novo entrava, não sabia o que fazer. Enfim, ele tentou simplificar isso, mas ao mesmo
mesmo tempo a defesa não saía. Então, obviamente, no final do jogo, os caras estavam que não se aguentavam mais no campo. É um absurdo o que o ataque do Steelers não vem fazendo nessa temporada em termos de posse. A partir do momento que a gente vê um 49ers, que, como você falou muito bem, Danilo, tem uma rotatividade de jogadores muito bom no jogo terrestre, no jogo aéreo, ficar 36 minutos em campo, ou seja, a defesa do Steelers ficar 36 minutos em campo, sem substituição basicamente, é óbvio, não tem condição física que aguente isso. A gente vê aí o Mostert, a gente vê o Jeffrey Wilson, a gente vê o Matt Breida, não são grandes nomes de fato na NFL, mas a partir do momento em que pegam uma unidade defasada, uma unidade desgasta, eles vão uma hora ou outra conseguir encaixar uma corrida de 7, 8 jardas, entendeu? É isso que acontece quando o seu ataque não consegue segurar a bola. Inclusive, no segundo tempo, o 49ers teve, dos 30 minutos do segundo tempo, 21 minutos com a bola. Desculpa, não tem como... Eu entendo quem queira crucificar a defesa, eu entendo quem vê problema na defesa, eu vejo problema na defesa, não dá pra ter o Kit Butler lá, enfim, mas não pesar pro ataque acaba sendo complicado e me dói falar que acaba ficando uma interrogação em cima da defesa por conta disso. Não sei, se a defesa tiver de repente semana que vem, pode estar mudando essa opinião, mas se a defesa na próxima semana o ataque conseguir ficar mais tempo dentro de campo, a defesa conseguir produzir bem, beleza, aí a gente pode ficar tranquilo. Até então a gente vai ficar ainda receoso. Eu preciso reforçar aqui. Veja os drives do Pittsburgh Steelers, durante todo o jogo, inclusive. 2 minutos, field goal. 1:26, punt. 2:40, e esse é o mais longo do jogo inteiro, field goal. 1:45, punt. 48 segundos, punt. 5:55, desculpa, esse é o mais longo na verdade, punt. 1:41, interceptação. 1:08, punt. 1:31, touchdown. 1:55, punt. 56 segundos, touchdown. 1:20, fumble. 38 segundos, turnover on downs. Avançando, 5 jardas, 5 jardas, 16 jardas, 15 jardas, 1 jarda, 34 jardas, 12 jardas, 5 jardas, 82 para touchdown, mas aí foi uma big play, porque só teve 3 jogadas, 9 jardas e punt, 49 jardas, uma campanha de 2 jogadas, 8 jardas e menos 2 jardas. Isso é muito aquele ataque de Chip Kelly. Você lembra aquele ataque de Chip Kelly no Eagles? Que ele entrava, disparava, só que era 3 and out e a defesa precisava voltar. Entrava 3 and out e a defesa voltava. Parece que é um ataque no huddle, cheirado, ligado na tomada direto, mas não é só um ataque ruim. Pra você ter noção da posse de bola do Steelers no ataque nesses 3 primeiros jogos. O Steelers ficou com a bola no total de 1 hora, 15 minutos e 24 segundos em 3 jogos. Isso aqui é a pior marca de longe da história do Steelers. Digo da história porque esses dados são puxados desde 1983. Então antes não tem como a gente saber se não teve uma marca pior, mas eu duvido muito que algum time do Steelers tenha ficado menos tempo com a bola do que esse ataque de 2019. E a taxa de sucesso em terceira descida, que só está de 25,7%, é a pior da história do Steelers, novamente com asterístico, desde quando começaram a calcular essa estatística, que foi em 1991. Ou seja, o Steelers pode estar fazendo os seus pontos contra o Seahawks, fez 26 pontos contra o Seahawks, fez 20 pontos contra o 49ers, mas a gente pode afirmar, eu afirmo isso sem o menor peso na consciência, que eu nunca vi um ataque tão ruim do Steelers como esse. Nunca vi. A gente pode ver algum ano que começou sem Big Ben, não sei, e ficar com essa sensação também, mas você vê o ataque em campo é algo de se chorar, é algo de se lamentar, e infelizmente isso você se baseia em fatos, Danilo e caro amigo ouvinte, você se baseia em fatos.
não em suposições. Então eu fico com a sensação de que se Big Ben tivesse em campo, não estaria feito nada diferente no jogo de domingo. Por mais que a gente sabe que poderia estar tendo algo, uma grande jogada que o Big Ben tira da cartola, porque a gente sabe que ele é um dos melhores quarterbacks da NFL e pode fazer isso. Mas você se prender aos fatos do que o Randy Fitch está querendo chamar nesse início de temporada, eu fico com essa sensação. E o ataque nas mãos de qualquer quarterback ali estaria desse mesmo jeito. Pois é, o que eu consigo ver é que no máximo Ben já tem a consciência de que, ok, meu ataque tá saindo de campo muito rápido, que, de novo, tem 3, 4, 5, 6, 7 drives, 6, vai, o sétimo é o fim do jogo. Tem 6 drives seguidos que o time não passa nem 2 minutos em campo. Então, sei lá, aqui pelo terceiro ou quarto ele já tá, ok, preciso dar uma segurada aqui, vamos respirar, vamos fazer um huddle mais completo, vamos segurar até o final do snap count, porque mesmo que a defesa adversária tenha a oportunidade de respirar, a minha defesa precisa respirar. Então, vou dar essa oportunidade pros caras, eu sei que eles estão passando muito tempo dentro de campo, não vai ter a menor condição deles renderem. Então, segura, vamos com calma, cadencia o jogo. 3 and out, beleza, 3 and out, mas pelo menos é um 3 and out cheio, saca? Pelo menos você tenta dar algum descanso para a defesa. Ficou parecendo que até a comissão viu, pô, a gente tá... E o time nem tava tão atrás. Quando tava muito atrás do placar, era 4 pontos. Então, a gente precisa logo ampliar esse placar, precisa aproveitar, e não aproveitava. Pegou no começo posições de campo ótimas, não converteu. Chegou no final com as posições normais de campo, saiu muito rápido e deu posições boas para São Francisco. Então, assim, meu amigo, não vai ter defesa milagrosa que aguente. Se a gente lembrar a defesa do Broncos, recentemente nessa era pós-Peyton Manning, com o Paxton Lynch, com o Trevor Siemian, com o Brock Osweiler, quer dizer, não teve Brock Osweiler, mas todos esses caras abaixo da média, eles jogavam pra caceta, mas chegavam num ponto que, ok, daqui pra frente, a gente já infelizmente cedeu tantos pontos, 20, 21 pontos, daqui pra frente meu ataque não vai chegar, então não adianta nada eu segurar, deixa rolar que já era. Essa é a impressão que dá que vai acontecer com os Steelers a qualquer momento, bicho. Ó, o Ricardo, você mencionou a quantidade de snaps, na verdade. 5 jogadores ficaram 100% dos snaps em campo. Minka, Devin Bush, Steven Nelson, Terrell Edmonds e Mark Barron. Também são jogadores que basicamente não têm substituto, tá? Os safeties, os substitutos são Cam Kelly e Jordan Dangerfield, que é até perigoso você deixar esses caras muito tempo em campo. Linebacker também não tem substituto para inside. Você começaria a dar oportunidade para Ulysses Gilbert e Jaron Elliott, ou deixa os caras que estão lá mesmo. E aí quem começa a rodar corner, linha defensiva. Linha defensiva troca o tempo inteiro. Mas 5 caras 100% dos snaps, Joe Hayden 99%, Bud Dupree 95%, TJ Watt 91%. Então 8 dos nossos titulares tiveram 90% ou mais do tempo em campo. Cam Hayward teve 71%, mas eu acho que foi porque ele deu aquela caída em campo num determinado ponto do jogo e resolveram dar uma poupada, porque senão eu tenho quase certeza que ele ia para 90% também. Provável. Então, a gente começou querendo falar só do ponto positivo da partida, que foi o Minka Fitzpatrick, TJ Watt de forma geral, mas a corneta sempre fala mais alto e acabou chegando logo no problema do jogo, que foi esse ataque miserável do Steelers. É de se incomodar. Para encerrar esse ponto, é só dizer que a defesa foi muito bem até o ponto em que era humanamente possível. Na hora que a corda esticou, que eles começaram a ser explorados até não aguentar mais, aí você não tem muito como exigir da defesa. E também começou a entrar o dedo da sideline, né? O dedo do técnico. A gente sabe que o Kyle Shanahan é um grande play caller. Ele
é um dos caras mais criativos em termos ofensivos na NFL. Como você bem falou, de termos de playmaker no ataque, só tem o George Kittle, mas aí ele viu, o ataque do Steelers só tá ficando pouco tempo em campo, vamos começar, passe rápido, os caras já estão todos confusos, vamos fazer motion de um lado, motion pro outro, e vamos seguir andando. E pronto, simples. Tem uma hora que a gente sabe que a gente não tem comando técnico na defesa do lado de fora, com o Kit Butler. A única coisa que se salva hoje é por talento, por isso que a gente viu os turnovers. Então, a partir do momento em que o Kyle Shanahan começou a notar isso, então começou a ser um Deus nos acuda, e não foi muito fácil perceber isso para manter o ataque dele em campo e andando. Então era passe lateral, era play action, enfim, uma variedade de jogadas que um ataque normal na NFL tem, e nas mãos de uma mente feito Kyle Shanahan, ele consegue extrair e muito bem grandes jogadas, e por consequência aproveitou. O Mike Tomlin, a primeira coisa que o Mike Tomlin falou quando foi para a coletiva após o jogo foi uma coisa bem simples e óbvia. A gente começou o jogo com 2 turnovers e anotamos 2 field goals. Eles tiveram 2 turnovers e anotaram 2 touchdowns. Morreu. Pronto. O próprio Jimmy Garoppolo disse na entrevista dele depois do jogo, ou foi depois do jogo, ou foi saindo de campo. Ele disse, olha, a gente percebeu que eles tiveram alguns problemas para fazer ajustes defensivos. E aí a gente simplesmente aproveitou. Simples, a gente depende hoje de talento. A gente não tem um técnico defensivo capaz de fazer um pequeno ajuste para equiparar o jogo. Não tem, a gente vai depender de um flash do DJ Watt, vai depender agora de um flash do Minka Fitzpatrick, vai depender de uma jogada disruptiva do tweet do Hayward, uma grande jogada do Devin Bush. É isso, é o que a gente pode esperar também da defesa, e na verdade foi isso que aconteceu, né, no domingo. A gente já tá vendo isso acontecer na nossa frente, na verdade. Perfeito, então. A gente defendeu bastante a nossa defesa, atacamos um dos aspectos do ataque, que é simplesmente ser inoperante, que não entra em campo, mas acho que existe uma margem pra gente falar de nomes específicos, porque foi basicamente o que a gente discutiu desde que acabou o jogo, desde que começou o jogo até agora lá no nosso QG, são quem foram as pessoas que tiveram um desempenho péssimo. É claro que uma das perguntas que os nossos ouvintes estão mais se fazendo é sobre o estreante titular da semana, que é Mason Rudolph. O Matheus, que tá como Zinho03 Moncrief out, inclusive Moncrief nem jogou, do inofensivo ataque de domingo. Em porcentagem, quanto é que vocês colocam em Rudolph? Quanto iria para o corpo de recebedores? Quanto para as chamadas? E quanto para a defesa dos 49ers? A defesa do 49ers foi até bem, geraram pressão consistentemente, eles têm uma linha defensiva que gera pressão consistentemente. Tem 2 fatores que o Matheus não colocou na pergunta, que eu adicionaria aqui também, que se chamam linha ofensiva e James Conner, ou seja, nada funcionou no ataque dos Steelers, né? É importante você citar esses 2 aspectos, botar nessa equação o James Conner e a linha ofensiva, que realmente foi tudo difícil, foi tudo complicado. A linha ofensiva perdida contra um bom front da equipe do 49ers, Dee Ford de um lado, Nick Bosa do outro, Dee Ford em cima do Matt Feiler, coitado, o Nick Bosa em cima do Villanueva, coitado do Villanueva, e o DeForest Buckner no meio conseguindo gerar pressão também. Então a linha ofensiva não começou bem, tem disso, tem o do James Conner, que é o que a gente possa falar um pouco mais na frente, mas respondendo a pergunta do grandezinho, eu vou botar, é difícil a gente dividir um percentual, mas eu botaria muita coisa, muita coisa, vai para representar alguma coisa, eu botaria 100% nas costas do Randy Fichtner, da comissão técnica.
eu me pergunto, sério, o que é que esses caras fazem durante a semana? Você sabe que a sua quarterback, basicamente rookie, que é o Mason Rudolph, não tem experiência na NFL, que vai entrar em campo. Eu tenho uma coisa para mim que me marcou muito quando o Nick Foles teve aquela arrancada nos playoffs e levou o Eagles ao Super Bowl, e que eu levo até hoje, que foi o momento onde o Doug Peterson chegou e sentou com o Nick Foles e falou: e aí, como é que eu posso facilitar a tua vida? Como é que você se sente confortável jogando? Vamos sentar e ver grandes jogos que você já teve, porque na época do Andy Reid, se não me engano, foi na época do Chip Kelly, o Nick Foles teve grandes partidas pelo Eagles. O Nick Foles era um grande nome no college football lá em Arizona, era uma happy pass offense. Então vamos sentar e ver como é que você se sente confortável jogando. E é para fazer a mesma coisa com o Mason Rudolph. O Mason Rudolph, ele não é confortável jogando esse jogo lateral. Ele não foi montado na época de college football para fazer esse jogo lateral, podemos dizer. Ele veio da Big 12. A gente sabe a Big 12 como deve ser provavelmente a conferência do college football que tem um jogo mais vertical possível. Então, nomes recentes, só 2 nomes recentes que têm certo destaque na NFL hoje, que vieram da Big 12 e foram contemporâneos, basicamente, do Mason Rudolph. São da mesma classe, né? Perdão, não são da mesma classe, mas são nomes contemporâneos do Mason Rudolph. Tem o Baker Mayfield e o Patrick Mahomes. São 2 jogadores que viveram a Big 12 com o Mason Rudolph. E só para dar uma noção, pelo menos em termos de jardas lançadas na carreira na Big 12, o Mason Rudolph ele teve 13.618 jardas entre 2014 e 2017 por Oklahoma State. Ele está em 4º lugar na história da Big 12. Em 3º lugar tem o Baker Mayfield, que jogou 4 anos, então lançou 14.607 jardas. Então é um cara que ele sabe lançar bolas mais verticais, ele consegue lançar a bola mais profunda. A gente viu isso no jogo quando ele lançou o touchdown pro Deontay Johnson, a gente viu isso na pré-temporada, a gente viu isso até no passe profundo pro James Washington, que teve a interferência. Então não é algo que é misterioso, é algo que a gente sabe que o Mason Rudolph tem capacidade, que ele já mostra desde a época do college football, e não tem uma pessoa na comissão técnica do Steelers para chegar e ver isso. É algo tão óbvio que até o James Conner hoje, num programa de rádio, falou que sabe que quando o ataque começou a andar mais para frente e não para o lado, começou a fluir mais as coisas. E foi assim que o Mason Rudolph conseguiu andar na semana passada contra o Seahawks. Então, com uma semana de preparação, não tem uma mente pensante no ataque do Steelers para poder ver isso, porra. É difícil, porra. É difícil. A gente não tá falando de um cara que é um Dick and Dunk, que vai ficar lançando bola rápida, bola curta toda hora. Tá falando de um cara que ele pode não ter o braço mais potente do mundo, mas é um cara que tem experiência lançando bola ao fundo do campo. É um cara que se sente confortável fazendo isso. É um cara confortável sendo um gunslinger, entendeu? Porque hoje a gente fala tanto de 2 quarterbacks que dizem, entre aspas bem grandes, que são reféns de sistema, podemos dizer. O histórico Tom Brady, que dizem que sempre é um quarterback de sistema do Bill Belichick, e mais recentemente o Patrick Mahomes, que está revolucionando a NFL junto com a mente brilhante do Andy Reid no ataque do Kansas City Chiefs, que bota qualquer jogador ali e consegue fazer com que ele renda. O Patrick Mahomes está quebrando recordes e recordes. E a gente olha o Patrick Mahomes hoje, a gente fala que é jogada de videogame, é jogada de college football, porque é como ele se sente confortável jogando, né? Foi como o Andy Reid chegou e falou: beleza, é isso mesmo, o cara tá confortável jogando assim, então vamos deixar o Patrick Mahomes jogar como ele aprendeu basicamente. Eu acho que a figura de um técnico na NFL é ser de um grande facilitador.
E a gente não vê isso na nossa comissão técnica, nem no ataque, nem na defesa. Então, a partir do momento que entra um cara novo, a gente tem que facilitar a vida para ele, pô. Sem Taubes já tem um entrosamento com o James Washington da universidade, aproveita esse entrosamento, deu tão certo na pré-temporada. Obviamente não dá pra gente comparar os ritmos de jogo, mas é uma química que já existe, não é o que você precisa trabalhar ainda, entendeu? Então, respondendo a pergunta, depois disso tudo, a culpa vai toda pro Rate Fit. Né? Pois é, então faltaram inclusive opções pro nosso ataque. Você viu, e como você vai ver em toda a temporada, Ju vai estar pressionado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é do feitio do 49ers, apesar de ter Richard Sherman. Sherman é um cara que ele prefere se manter de um lado só do campo o tempo inteiro. Ele cobre ali o lado esquerdo e ele diz: quem vier para o meu lado aqui não vai se firmar, não vai conseguir nada. E é isso geralmente o que acontece. A gente teve James Washington e Deontay Johnson, os dois meio que se revezando, como wide receiver 2, sem grande produção de nenhum dos dois. A gente teve o Dante Moncrief inativo durante toda a partida. A gente teve Ryan Switzer com zero snaps ofensivos. Então, nenhum dos dois produziu nada. Então, e o outro wide receiver foi Johnny Holton, que é usado basicamente em end around, porque ele é o nosso Cordarrelle Patterson, meu Deus do céu. Olha aonde a gente chega. Só um breve comentário, sem querer atrapalhar, Danilo. Mas pode botar qualquer pessoa nesse ataque do Steelers. Até na hora do jogo a gente estava comentando o jogo do Chiefs mais cedo, como o McCall Hardman tá rendendo no ataque do Kansas City Chiefs, e era um jogador que era bem quisto pelo Steelers. O McCall Hardman disse que era torcedor do Steelers na época do Combine, aquele amor todo, mas a gente tem certeza, plena consciência de que se o McCall Hardman tivesse aqui em Pittsburgh, ele não estaria fazendo nada dessas grandes jogadas que ele está fazendo pelo Kansas City Chiefs. Então, o problema tá na sideline, o problema tá no comando técnico, o problema tá em quem chama a jogada. Pois é, a gente ainda viu o nosso tight end Vance McDonald sair lesionado do jogo, e nesse momento, aí é que eu sabia que não ia dar em mais nada mesmo, porque Zach Gentry mal mostrou na pré-temporada que tinha condições de ser um tight end ativo toda semana na NFL. E o outro tight end, Xavier Greenbow, mostrou de novo que não tem a menor condição. Foi um passe na direção dele que ele basicamente tinha 2 tijolos na mão, porque a bola não fica. A bola bate e sobe. É isso que acontece quando você tem Xavier Greenbow como tight end. Mas aí, os Steelers me vêm no exato momento desta gravação e anuncia que está fazendo uma troca com o Seattle Seahawks para pegar o tight end Nick Vannett, direto de Seattle. Informação do Adam Schefter no momento da gravação desse podcast. É impressionante que o Steelers foi com a gente, né, Ricardo? Um jogador de 6'6" de altura, 257 libras. Eu acredito que não seja surpresa pelo Steelers estar indo atrás de jogadores de Ohio State. Quando a gente puxa lá no draft lá no draft 2016, quando o Nick Vannett foi interessado, obviamente a gente vê o histórico do interesse do Steelers pelo tight end. Ele era o tight end mais alto da classe 2016, 1,98 m. Um cara que durante esses anos em Seattle teve um espaço moderado, podemos dizer. Mas se eu falar que eu acompanhei a carreira dele em Seattle, eu também vou estar mentindo. Então eu não arrisco nem muito a dizer sobre isso. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção: isso eu não precisei nem pesquisar, porque quem acompanha o podcast há anos sabe eu tenho um verdadeiro tesão por jogadores de Spark. E o Nick Vannett era um dos atletas com maiores Sparks da NFL no Combine. E isso eu não preciso nem pesquisar porque eu lembro. Então, não é à toa que ele foi pro Seattle. Seattle é um dos grandes times que seleciona jogadores com Spark. Spark, para quem não conhece, são jogadores com uma calculadora, basicamente, que mede o atleticismo dos jogadores. Então, provavelmente a lesão do Vance McDonald o que a gente deve ser mais delicado do que a gente imagina. Ele tá com a tipóia no braço e tudo mais.
E precisou, obviamente, fazer um move pro mercado, porque não dá para ter, como você falou, o Xavier Greenberg, o Zach Gentry na posição. O Steelers foi lá e garantiu o seu jogador, o seu tight end. Eu nunca vou questionar isso. Tá aí uma coisa que eu não vou questionar para posição, porque pior que tá, realmente não tinha como. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Nick Vannett. É isso, foi escolha de terceira rodada do draft 2016, como o Ricardo disse, saindo de Ohio State. E aí eu tô com o artigo sobre Nick Vannett aqui. E bicho, a classe 2016 de Ohio State, The Ohio State University, é maravilhosa. Olha só, Pat Tauflin, Eli Apple, Marshall Lattimore, Braxton Miller, Michael Thomas, Joey Bosa, Von Bell, Darron Lee, Taylor Decker, Zeke Elliott, e aí Joshua Perry, Jalen Marshall, Adolphus Washington e Tyvis Powell, que são qualquer coisa. O Pro Day de Ohio State, obviamente, teve a presença de Mike Tomlin, e ele era o quarto melhor tight end da época do draft dele. O problema é que em Seattle ele tinha a concorrência, na maior parte do tempo, de um tal de Jimmy Graham. Se Jimmy Graham não era usado como deveria ser usado em Seattle, imagina Nick Vannett, né? E esse ano ele já estava mais para backup do Will Dissly. Inclusive, o amigo ouvinte deve lembrar bem, marcou 2 touchdowns em cima do Pittsburgh Steelers na semana 2. Então, seja bem-vindo, Nick Vannett. Boa sorte com esse ataque maravilhoso do Pittsburgh Steelers. Eu nunca irei me opor a jogadores que são Spark Monsters, então seja bem-vindo. E ainda mais sendo jogadores de Ohio State, não é isso? Ainda nessa semana, hoje mesmo, o Steelers contratou Alize Mack, um tight end que foi escolha de 7ª rodada desse ano pelo New Orleans Saints, vindo de Notre Dame, mas só ficou na pré-temporada e foi cortado. Não conseguiu chegar até o elenco final e nem até o practice squad. Agora tá no nosso practice squad. Mas isso aí não é grandes notícias também, não. Apesar que vocês gostavam do Alize Mack no processo de draft? Eu gostava. Nunca foi bom bloqueando, mas em termos de recepção, sempre foi um cara bem sólido nessa parte. E além do mais, tem sempre contar com a tradição de Notre Dame, né? Na escola de Science, talvez uma das melhores escolas de Science da NFL. Então, sim, pra mim ele já é inclusive uma adição melhor do que Zach Gentry já. Maravilha. Zach Gentry tinha a faca e o queijo na mão e agora tá completamente ameaçado. Eu não sei nem se ele vira 2020 como membro do Pittsburgh Steelers. Mas enfim, então é isso. A gente teve um desempenho péssimo em termos de recepção, uma série de chamadas péssimas também de ataque para Mason Rudolph, como você já comentou. Então, ataque aéreo dos Steelers, esquece. A maior parte dos passes para sair de mais de 5 jardas da linha de scrimmage, e eu imagino que tenha sido mais um problema de chamada do que necessariamente um problema que Mason Rudolph não consegue passar. A gente simplesmente não teve jogo de bola longa, então era razoavelmente fácil para o 49ers encher o box, encher a defesa de jogadores perto da linha de scrimmage, e aí você acaba com o desempenho de linha ofensiva, acaba com o desempenho de jogo corrido, e James Conner não teve lá quando a gente precisou, né? Na hora em que o Steelers podia vir para um drive da vitória, acabou com as nossas esperanças e expectativas. Você quer comentar James Conner, Ricardo? Eu quero comentar o James Conner, sim. Eu acho que já está na hora da gente começar a cobrar mais do James Conner a respeito desses fumbles, porque não é a primeira vez que isso acontece, ainda mais no crunch time da partida, no quarto. Então, de cabeça, rapidamente, fumbles que basicamente custaram resultados positivos. A gente pode falar Browns na primeira semana, Broncos na primeira semana de 2018, obviamente. Broncos na temporada passada e 49ers agora. Então, se é o jogador, a gente tá ralando o pau em cima dele. O Conner, por mais que seja um cara carismático, tem uma história legal, é um cara de Pittsburgh, identificado demais com o time, com a cidade, não pode passar a mão na cabeça dele mais não. É para ser cobrado sim, é para começar a perder snap sim. Se o Moncrief com drop foi cobrado e ficou inativo, eu não digo para deixar o Conner inativo também, mas que comece a ter uma proporção maior envolvendo o Jalen Samuels, envolvendo o Ben Snell, porque não dá.
O Conner realmente não está fazendo uma boa temporada. O Munster está fazendo uma falta maior do que a gente imaginava, pelo menos no termos de jogo terrestre, mas isso não é algo para ser mudado para ontem. Então, sim, a partir da próxima semana eu espero sinceramente ver mais de Jalen Samuels e Ben Snell em campo e não vejo a Conner dominando os snaps ofensivos no jogo terrestre. Perfeitamente. Eu espero também que tenha alguma variedade a mais de jogada para os Steelers, porque só esse play calling que tem não dá mesmo, realmente não dá. A não ser que você tenha mais algum destaque de dentro do jogo, a gente passa para as perguntas da audiência, Ricardo. Nada mais a falar, Danilo. Podemos prestigiar nossos ouvintes. Vamos lá, Bruno Braga. Depois do último jogo, quem tá mais em xeque? Randy Fitchner ou Keith Butler? Mas que eu esteja odiando o Randy Fitchner, foi o coordenador ofensivo que eu mais peguei ranço rápido. Keith Butler é de ano já, não dá. É outro que já deveria nem estar mais aí na sideline. Então vai continuar sendo ele. Perfeito. O Rodrigo Generali pergunta sobre equipes que saíram de 0-3 rumo ao Super Bowl. Rapaz, você fez uma pergunta bastante difícil, mas a internet proverá, né? Equipes que foram aos playoffs, tá? O Houston Texans de 2018 começou 0-3 e terminou 11-5, mas eles tiveram uma sequência de umas 8 ou 9 vitórias seguidas. O Buffalo Bills de 98, e essa diferença é complicada para os Steelers, começou 0-3, terminou 10-6 e perdeu no Wild Card Round. O Detroit Lions de 95 também terminou 10-6, também foi eliminado no Wild Card, mas teve uma sequência boa no final da temporada. O San Diego Chargers de 92 chegou a ficar 0-4, mas conseguiu reverter, ganhou 10 dos últimos 11 jogos, ganhou a divisão, ganhou no Wild Card para Kansas City e perdeu para Miami na rodada seguinte, Divisional Round, que, salvo engano, é o famigerado Epic em Miami. Não, porque o San Diego Chargers não perdeu aquele jogo. O Tampa Bay Buccaneers de 82 também conseguiu chegar aos playoffs, mas foi uma temporada com greve. E o New York Jets de 81, que terminou com 9-2, terminou com 10-5-1, e aí foi eliminado pelo Buffalo Bills. Então, de caso recente, é o Houston Texans de 2018. Ou seja, é muito complicado de conseguir reverter isso daí. É muito mais provável que o Steelers não vá aos playoffs mais uma vez do que ter esse grande comeback. O nosso glorioso Dantas faz a pergunta. Sempre foi comentado que na prática nosso offensive coordinator era Ben Roethlisberger. Sem ele, Randy Fitchner tá perdido em como estabelecer um plano de jogo e fica com medo de tomar maiores riscos como foi nesse domingo, ou seja, é medo de Randy Fitchner? Não diria medo não, diria burrice mesmo, não é medo não, ele sabe que o Rudolph pode lançar passe longo, é porque ele é burro, não tem outra explicação. Você se previne quando você tá com um quarterback, sei lá, contra o McCoy, Kellen Moore, que, sei lá, lança 5 jardas na frente só, enfim, um quarterback desse, aí você se previne. Vamos a exemplos dos Steelers. Quando você tá com Michael Vick, Landry Jones, Bruce Gronkowski, Charlie Batch. Sim, mas você tá com o Mason Rudolph, você tem que soltar o braço do menino. É isso, você quer mais testar o jogador para ele ter sucesso do que necessariamente ficar segurando para só gerenciar a equipe. Porque o Steelers tem tudo a ganhar se Mason Rudolph tiver um desempenho explosivo nessa temporada. Você coloca uma pulguinha atrás da orelha do técnico de ele ou Ben Roethlisberger? Coloca. Adianta de alguma coisa? Não, porque esse é o time de Ben Roethlisberger. Mas você precisa soltar o moleque. Deixa ele jogar. Eu odeio ter que fazer essa comparação, mas faz o New England Patriots, solta o Jimmy Garoppolo e ganha a escolha com ele depois, pô. Se tu não vai aproveitar, troca. É isso que você tem que fazer. É isso que todo time com a gestão decente na liga faz. Rafael, por que é tão difícil o Steelers manter equilíbrio entre o ataque e a defesa? Quando um vai bem, o outro falha. Geralmente essa é a lei da NFL, né? Você não consegue ter um time estelar em todos os lados do campo. Não, mas com Steelers não é de agora que isso acontece.
faz alguns anos que tem até jogo, tem um momento que a defesa começa bem a temporada, o ataque vai mal. Aí quando o ataque engrena, a defesa recua. Isso aí vai sempre cair na mão novamente da comissão técnica, que não consegue encontrar o ritmo para esse time. Isso é tradicional. Thiago Marins, ainda temos chance de playoff depois de perder Big Ben com 0-3. Já respondeu essa pergunta para o Rodrigo, mas em resumo não. O Léo Biller, a óbvia reformulação necessária da comissão técnica tem que passar por Mike Tomlin. O time tá jogando tão mal por falta de talento mesmo. Me dói falar isso. Essa semana até brincando barra uma brincadeira séria no QG, falando que eu só morro abraçado com 3 coisas envolvendo o Steelers. Eu morro abraçado com o meu QB, com Ben Roethlisberger. Eu morro abraçado com qualquer escolha que envolva a primeira rodada do Kevin Colbert. Eu morro com o Devin Bush, morro com o Micah Fitzpatrick. E eu morro com o meu Mike Tomlin. Mas me dói falar que a gente tá chegando no ponto que, sim, vai ter que passar pela cabeça do Mike Tomlin a reformulação. Eu fico com a sensação de que isso vai gerar polêmica, tenho certeza, mas é uma opinião minha. Eu fico com a sensação de que Mike Tomlin pode ser o cara certo para poder estar reformulando o Steelers, e ao mesmo tempo não tem como não ficar receoso das escolhas que ele pode fazer nas mentes pensantes de ataque e de defesa. Eu falei algumas semanas atrás, o Mike Tomlin é para ser aquele cara tipo Micah Fitzpatrick quando chegou semana passada, falando com os olhos brilhando de que eu sempre sonhei em jogar para Mike Tomlin. Quando eu conversei com o Mike Tomlin na época do Combine, eu me encantei, é um cara que eu vou jogar. A gente vê todo mundo no vestiário do Steelers falando isso. A gente vê Mike Tomlin durante esses anos todos segurando o vestiário com o Antonio Brown, com o Le'Veon Bell, com o Big Ben e com mais outros eventuais problemas que aconteceram. Então o Mike Tomlin é aquele cara que se joga na frente de todo mundo, leva todos os tiros possíveis, se sacrifica, enfim. Mas os 2 erros que ele cometeu nessa passagem, que custou alguns anos para os Steelers, acabam se tornando muito graves, que é a seleção do Butler e do Randy Fichtner como chamadores de jogada. São dois caras que não têm o menor preparo para chamar jogadas. São 2 caras que são exímios técnicos de posição. O Butler é um puta LB coach, o Randy Fichtner fez um puta trabalho como QB coach. Isso não se discute. E não é demérito nenhum na NFL você ser bom em técnico de posição. A gente tem um exemplo melhor do que o Mike Munchak, que quando foi head coach no Tennessee Titans foi uma lástima, foi muito ruim, mas quando voltou à posição do OL coach fez um trabalho magistral em Pittsburgh. Então isso não é demérito nenhum, mas a gente precisa ter gente no ataque e na defesa que chame jogada. Eu acho que o Mike Tomlin pode ser o cara para conduzir uma nova geração dos Steelers, mas ao mesmo tempo fica na minha cabeça quem ele vai selecionar para isso, e só por ter isso eu acho que pode sim custar a cabeça dele esse processo de reformulação. Isso, Guilherme Maciel faz uma pergunta bem simples. Stephen Tuitt é um All-Pro até aqui? Não. Eu também acho que não. Tá fazendo uma grande temporada, mas não. Tem muito outro defensive end na frente de Stephen Tuitt. O X, como ficam nossas necessidades de draft depois de todas as movimentações das últimas semanas? Bicho, a única coisa que eu sei é que a gente provavelmente não vai atrás de quarterback. Nem isso eu posso afirmar que a gente não vai atrás de quarterback. X, a pergunta é, ninguém sabe como é que fica a necessidade de draft, ainda tá muito cedo pra falar disso. Sim, o Steelers está fazendo todo o povo necessário para, pelo menos em 2020, quando tiver Big Ben, continuar sendo um perfil continuar sendo um time competitivo. Eles têm a plena certeza que Big Ben tá bem para voltar em 2020. Senão eles não estariam fazendo tudo isso. Pegar o Mick Vennett agora, pegar o Micah Fitzpatrick, que eles estão confortáveis com a base que está se montando, basicamente. Então, segue o jogo. Perfeito. O Rafa pede comentários sobre o nosso jogo corrido, sobre a nossa linha ofensiva. A gente já comentou enquanto falava do jogo. A pergunta do Igor Matos, se o desempenho ruim do ataque é mais desempenho de QB reserva, Mason Rudolph, ou chamada de ataque, a gente também já mencionou. Ben Roethlisberger vira coordenador ofensivo antes de Terry Austin virar coordenador defensivo? Já virou. Já virou, a gente não sabe o Big Ben.
E, inclusive, um dos grandes problemas desse jogo foi não ter o nosso coordenador ofensivo de facto ali na sideline. Thiago Santos, o que vocês acham sobre trazer um recebedor como Dez Bryant para ajudar este corpo de recebedores? Se você me perguntasse isso há 3 semanas, eu diria que você está louco. Hoje eu vejo sentido nisso. Eu vejo sentido em trazer um cara experiente feito o Dez Bryant para a posição. Até porque é provavelmente o único free agent wide receiver de algum nome e que, claro, não conhece os Steelers como Eli Rogers conhece. A situação dos Steelers é tão delicada no time que a gente tá pedindo a volta de Eli Rogers, a gente tá pedindo a contratação de Michael Floyd. Nossa senhora! Um dos piores wide receivers que eu já vi na minha vida, foi dispensado recentemente. Mas estão querendo a contratação de Michael Floyd. A situação tá dura mesmo. Vai desaposentar Eric Decker também, porra? Pelo amor de Deus. Olha o que os caras estão pedindo, bicho. Gustavo Torres, preparando o cenário para a próxima temporada. Você acha que a gente vai ter mudanças de fato no coaching staff? Mike Tomlin fica e o resto sai? A década tá perdida? Ainda tem salvação para 2020? Eu não sei o que é que o Steelers vai fazer, mas você mexeria na coordenação técnica? A comissão técnica, no caso? Mandaria o Kit Butler embora, com toda a certeza absoluta desse mundo. Chamaria uma mente defensiva que ficasse eventualmente disponível no mercado. Porque você olha times, vou citar 2 times que estão invictos nessa temporada. Um vai soar meio clichê e o outro não tanto. Mas um é eventualmente o Los Angeles Rams, que tem o Wade Phillips. O Sean McVay nem ousa se meter na defesa do Rams, porque sabe que o Wade Phillips vai chamar tudo corretamente, vai fazer tudo certinho. Então eu sinto inveja de ter gente com a defesa como essa, ter um cara que chama jogadas. E eu também, a defesa que eu quero chamar de atenção é do Green Bay Packers, que foi forte no mercado, tá talentosa e tem o Mike Pettine chamando jogadas, que é um exímio play caller defensivo. E a gente vê o Packers, basicamente a defesa do Packers conseguindo levar um ataque do Green Bay, que hoje, convenhamos, só tem Aaron Rodgers. Devontae Adams, tá todo mundo em cima dele, não tá tendo espaço, e estão conseguindo andar porque a defesa tá forçando muito turnover, tendo muito sec, investindo pesado, tem um bom técnico, estão tendo resultados. Então é uma realidade muito próxima da do Steelers, só falta ter um técnico para fazer isso. Correto, eu também mexeria em termos de coordenação muito mais do que nosso head coach. Já tá mais do que provado que a parte de gestão de elenco, Mike Tomlin sabe fazer muito bem, que é o grande papel de um head coach. E aí cabe a ele ter melhores auxiliares em termos de coordenação, tanto de ataque quanto de defesa. Mas a gente sabe que coordenador de ataque não vai ser mexido porque Ben Roethlisberger assim não o quer. A última pergunta que a gente tem do Felipe Morelles é a pergunta que tradicionalmente a gente faz para encerrar o nosso programa, são expectativas para o nosso jogo. Antes disso, só completar a notícia do Nick Vannett, é que foi uma escolha de 5ª rodada que o Steelers mandou para o Seattle Seahawks para receber o tight end. Tá? Então a gente já perdeu a nossa escolha de 1ª pelo Minka Fitzpatrick, a escolha de 3ª foi na troca do Devin Bush, e agora a nossa escolha de 5ª rodada vai para Seattle pelo Nick Vannett. Então, respondendo à pergunta do Felipe Morelles e encerrando esse programa efetivamente, Ricardo, suas expectativas para Steelers e Bengals pode ser na forma de matchup, mas obviamente eu gostaria de saber se você acha que o Steelers vence esse jogo e as suas considerações finais. Eu sou um cara que sempre gosta muito de empreender tradições do Steelers. Então, os Steelers em Monday Night Football no Heinz Field na era Mike Tomlin são 5 jogos e 5 vitórias. Se quiserem se prender a isso, então fiquem comigo, que eu vou me prender nessas tradições de sempre, afirmar que a gente vai vencer. Mas eu realmente, olhando racionalmente, eu não sei, porque o Bengals, ele não é nem que ele tá jogando tão mal assim. Perdeu muito talento, tá sem o AJ Green, a defesa tá bem remendada também, então o 0-3 é justificável, mas a gente, como já comentamos, não estamos lá essas coisas também. Mas eu acho que a gente vai vencer no sufoco, vai ser um sofrimento esse jogo.
um matchup que eu queria destacar vai ser eventualmente, do mesmo jeito que a gente sofreu em determinado momento do jogo com o 49ers, um Bengals tem jogadores até melhores para fazer esse papel, que é o Joe Mixon e o Giovanni Bernard, saindo do backfield, recebendo passes e correndo com a bola. Então, se o ataque ele de novo seguir na mesma toada, a gente com certeza vai perder, porque o Bengals vai conseguir andar no campo tão bem quanto o 49ers andou ontem, na partida de domingo, perdão. Então, o ataque, mais do que nunca, ele precisa, e se os Steelers vencem esse jogo, uma luz no fim do túnel começa a ser vista, porque querendo ou não é um duelo dentro da divisão. A gente sabe que no final o que vai importar muito são essas vitórias da divisão. Então, trabalhando no cenário que o Steelers vence o Bengals e por alguma razão o Browns vence o Ravens no domingo, e na semana seguinte é um jogo Steelers e Ravens, jogo de 6 pontos, o Steelers já vai passar o Ravens se vencer na outra semana, fazendo todo esse jogo aí na tabela. Então é um jogo gigantesco contra o Bengals, se quiser ter alguma perspectiva na temporada. Como eu tenho, então vamos que vamos. Maravilha, então é isso. A nossa próxima partida é Steelers contra o Bengals, Monday Night Football no Heinz Field, tá? Então, se é um jogo de prime time, você tem certeza absoluta da transmissão da ESPN. Aproveita o domingo, liga o seu Red Zone, tá? Liga no Game Pass ou liga na ESPN para ver jogo do Patriots, porque é só isso que eles passam ultimamente mesmo. Descanse no domingo, tá? Porque toda a nossa tensão com a temporada só vai vir na segunda-feira. Eu espero que vocês tenham curtido esse programa, espero que esteja melhor o Black Yellow Brasil para você do que a temporada do Pittsburgh Steelers. Nos vemos na próxima semana para falar sobre esse jogo da semana 4. Um grande abraço a todos e até lá!